Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais uma edição do Gente pelo Caminho. Hoje o nosso tema é sobre gestão de pessoas. Mais uma vez a gente vai falar sobre um tema que a gente não gosta de falar, sobre pessoas. E com um pouquinho de novidade, hoje nós vamos falar sobre inovação nesses processos de gestão de pessoas dentro das empresas. E para falar sobre isso, nada melhor do que Marli Vidal, diretora de RH do Seibin. Gente, essa pessoa especial que a gente está aqui tentando já essa entrevista há um tempo. Estamos muito felizes, viu, Marli, com a sua participação. Obrigada, é um prazer estar aqui. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. E aqui, Marli, não tem regra. A nossa regra aqui é não ter regra, né? Todo mundo fala, participa, é uma sala de bate-papo, todo mundo descontraído e tranquilo. Afinal de contas, para a gente aprender um pouquinho sobre esse ser humano, né? Esse autodesenvolvimento, o desenvolvimento do outro, tem que ser descontraído, não é? Sim. É isso aí. Gente, hoje nós temos outra participação super especial, porque a Laíma Maia não está aqui e ela mandou um representante dela. Boa tarde, Laíma. Ou boa tarde, Kelvin. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, uma satisfação. Dessa vez numa outra posição agora, né? É isso aí. A posição aqui simplesmente de, no meu caso, simplesmente de participação e com uma responsabilidade muito grande, que é substituir temporariamente, provisoriamente, Laíma Maia. E extrair o melhor dessa pessoa, a Marli, que tem muita coisa para ensinar pra gente hoje. Patrícia Medeiros. Olá. Essa coisa linda, gente. Adorei que ela pôde vir, estar com a gente. Ah, que bom, obrigada. Agradeço, Kalina, o convite novamente. Sempre bom estar aqui com vocês. Henrique, boa tarde. Boa tarde. Meninos, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Obrigado a você pelo convite. Realmente é sempre super especial. Da outra vez eu cheguei um pouquinho mais cedo, fiquei ouvindo ele tocar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que coisa linda. Incrível, incrível. Então vamos começar com vocês? Pode ser? Vamos lá. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You saw me standing up, pray for someone I really could care for. And then suddenly appeared before me, the only one my arms would ever hold. I heard somebody wish me please adore me. When I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own, without a love of my own, without a love of my own, without a love of my own. Uau, parabéns. Linda! Gente, a Patrícia e o Henrique, eles fazem casamentos. E como é que é a história, Patrícia? Você faz um casamento personalizado, não é isso? Isso, a gente faz um casamento personalizado, onde não tem regras, assim como aqui, né? Não tem regras, sem regras, não ótimo. tem restrição de repertório. Às vezes os noivos gostam de um samba, um pagode, e a gente faz de tudo. Faz sertanejo e a gente transforma para tudo caber na cerimônia. Ai, e fica lindo, gente. Fica maravilhoso. Patrícia, eu vou lançar uma campanha aqui para eu casar de novo. Casar Pessoal, eu de quero novo. casar de novo e a Patrícia vai cantar no meu casamento. Só que você vai de princesa Disney. Vou. Essa voz doce, assim, aquelas músicas Disney. Vou de fada. Conto de fadas, exatamente. Mas não é só casamento que vocês fazem. Não, nós fazemos recepções também, coquetéis, aniversário. eventos corporativos. Na verdade, tudo, né? A gente canta em tudo que é lugar. Onde chamar, a gente vai. É, porque eu estou planejando um aniversário sem regras. Que legal. Algumas regras, né? Quer dizer, e a principal dela, a regra principal é que não haja regra. Ah, legal. A principal. Ótimo, excelente.
Patrícia, você sabe que depois eu vou pedir para a Marli contar essa história. Eu ouvi dizer que foi feito um casamento dentro do Save. Depois a gente vai falar dos cases do Save e a Marli vai explicar pra gente. Aí você vai fazer um pedacinho aí pra gente, pode ser? Ah, tá. Pode deixar. Tá bom, já que é sem regras, né? Então vamos lá. Marli, hoje eu vou começar com a participação de uma pessoa que mandou uma pergunta pra gente fazer pra você. A Sueli Aragão, ela é engenheira, hoje ela é coach e ela tem um programa incrível para aposentados. O programa dela é voltado para as pessoas que estão planejando aposentar ou que já se aposentaram e que tem aquela situação, né, de foi muito produtiva a vida toda, de repente para a vida e complica. Então, o programa dela é lindíssimo, ela está arrebentando aí nas redes sociais, nos webinários, falando para esse público. O vídeo dela viralizou. Deu, acho que 20 mil visualizações, uma coisa bem legal. O programa, se eu não me engano, se chama Ainda Dá Tempo. Né? Ainda dá tempo de viver, de curtir. Super interessante. E ela mandou uma pergunta assim. Ela perguntou assim, o que faz do Sabin uma ilha de qualidade no atendimento? E ela fez duas perguntas, tá? E qual é a percepção dos empregados trabalhando em uma empresa que tem esse nível de exigência? E aí ela pede para contar uma história de um feedback de cliente que a deixou mais convencida sobre o caminho tomado. Então, são 3 coisas aí. Tá bom. Vamos lá. Bem, o Save tem como premissa o serviço humanizado, né? Então, assim, hoje é o direcionador do RH. E nós entendemos que quando eu cuido do meu colaborador, ele vai cuidar do nosso cliente. E nós entendemos que pessoas felizes, ela entrega o seu melhor. Então, toda a nossa política é baseada no bem-estar do colaborador, né? Partimos das premissas, o que atrai um profissional na organização, o que faz ele retê-lo e o que faz ele entregar o seu melhor. E a gente tem alguns pilares para trabalhar isso, né? Nós temos uma política de desenvolvimento, né? Como que eu desenvolvo, eu desafio, eu comemoro. Então, eu tenho um ciclo, né, que trabalha esse profissional, que automaticamente ele vai estar engajado e feliz e isso vai refletir exatamente na qualidade do meu atendimento. Ninguém acorda cedo feliz para colher sangue, mas nada melhor do que você chegar no laboratório e você encontrar cordialidade, alegria, uma pessoa com empatia, com o espírito do servir. Nós trabalhamos muito essa questão, a paixão pelo servir. E é dessa forma que a gente dissemina todas as nossas políticas, todos os nossos programas, todas as nossas práticas, porque as pessoas têm que estar ali presente. Eu quero estar nesse espaço. Hoje já não tem espaço para as organizações que pensam que o que atrai o profissional é a remuneração. Muito mais do que isso. Eu busco, hoje na nossa pesquisa, o profissional ele busca qualidade de vida. Em primeiro item é desenvolvimento, depois qualidade de vida. O que nós investimos para que eu também tenha um bem-estar nesse espaço? É dessa forma que a gente investe. Legal. E ela fala sobre a percepção dos empregados, né, trabalhando em uma empresa que tem esse nível de exigência e pede para você contar uma história de feedback de um cliente. Na realidade, o nosso colaborador, nós já estamos entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Por 11 anos consecutivos, estamos entre as 10 melhores. Esse ano nós somos a 2ª melhor empresa pelo Instituto Great Place to Work. E isso valida as políticas, porque quem responde essa pesquisa é o colaborador. E nós temos um índice de rotatividade muito baixa, né? Enquanto o mercado fica preocupado como reter o profissional, hoje o nosso índice de rotatividade é 0,6, onde a referência no mercado de saúde é um indicador muito baixo, né? Então, isso significa que as pessoas entram na organização, ela identifica que ali ela tem uma carreira, pode investir, porque ela vai dar o seu melhor nesse espaço. Então, assim, em relação ao feedback do cliente, nós temos as pesquisas de opinião, né? Ou seja, todo cliente ele tem a oportunidade de sinalizar e o SEIB a vida inteira utilizou essas pesquisas como forma de ajudar na sua gestão. Ou seja, o meu cliente está sinalizando quais os pontos que eu preciso melhorar. Que seja no atendimento, que seja na infraestrutura, que seja no horário, enfim. Todos esses feedbacks que o cliente pontua, que seja via internet ou via, vamos dizer, formulário que ele responde presencialmente na unidade, ele é um direcionador, na realidade eu diria que é a melhor ferramenta para ajudar nessa gestão. E sempre nós entendemos que um cliente, quando ele sinaliza que ele dá um feedback, ele está nos dando a oportunidade de melhorar os processos. E nós focamos muito nessa melhoria contínua. Muito legal. Você falou de um ciclo, quero até que você fale sobre isso. Um ciclo de desenvolvimento do colaborador. Sim.
Como seria esse ciclo? Nós entendemos assim, nós trabalhamos muito com o conceito do autodesenvolvimento, né? Nós trabalhamos em busca da cultura de alto desempenho, mas nós entendemos que o profissional é responsável pelo seu alto desempenho. Nós temos hoje uma universidade corporativa, onde ele tem um portfólio de capacitação. Nós também investimos em MBAs, doutorado, a empresa tem incentivo à graduação, mas também temos uma universidade onde ela investe nesse profissional. Então, assim, o profissional chega na empresa e ele vai entender qual a trilha que eu preciso percorrer para que eu possa identificar crescimento nessa organização. E o que a gente trabalha? Por exemplo, eu sou uma atendente, né? Eu cheguei na empresa hoje. Como é que eu posso identificar? Como é que eu faço a gestão da minha carreira? Eu quero ser uma gestora de unidade. Aí ela faz uma simulação. Quais as competências que eu tenho atualmente e quais as competências que um gestor de unidade precisa, eu vou identificar. Quais as competências que eu preciso desenvolver, identifico esses gaps. E aí eu vou criar uma trilha de desenvolvimento, onde a universidade corporativa ele é um orientador para isso. Então não é só ele entender que o SEIB vai chegar e eu vou buscar. Ok, ele tem que ter o conceito de que eu sou responsável pelo meu autodesenvolvimento, mas a empresa tem um portfólio que te orienta nessas trilhas e é por isso que eu digo para você, Brasília, por exemplo, nós temos 100 unidades. 100 gestores de unidade vieram de carreira. A gente não busca no mercado quando se tem uma vaga. Primeiro a gente identifica internamente. Mas para isso o que a gente faz? Nós investimos na capacitação e quando surge a oportunidade, esse profissional está preparado para isso. Então por isso que o SEIB tem profissionais apaixonados e ele identifica que nessa empresa eu posso trabalhar porque é minha carreira. E tem muitas pessoas, eu, por exemplo, eu tenho 26 anos que trabalho no SEIB. Eu também comecei como atendente. Então no SEIB eu fui atendente, fui supervisora, coordenadora, gerente, superintendente, até chegar numa diretoria. Assim como eu, a presidente executiva, também começou como trainee. Então isso serve de inspiração para as pessoas. Que caminho eu vou trilhar para que eu possa ter a minha carreira nessa empresa? E a gente faz essa conciliação de interesse. E nós entendemos que o papel do RH é ser exatamente esse conciliador e orientador, tanto para a liderança quanto para o profissional. Legal. Isso seria o papel do coach, né, Kelvin? Como, assim, uma pessoa que não tem uma oportunidade de estar numa empresa como o SEIB, que quer se autodesenvolver. O coach, ele também levando esses gaps de competências, assim, aonde eu quero chegar, o que eu preciso saber para chegar. Como é que é isso? Bem, é bem interessante porque à medida que a doutora Marli falava, eu estava identificando várias coisas com o coaching, porém, chame-se do que quiser. Coaching, gestão, mas ela falou algo que me chamou mais a atenção, melhoria contínua. Melhoria contínua. Quando eu determino uma melhoria contínua para a minha vida, e isso envolve na minha vida, numa vida como sistema, e eu considerando minha vida como sistema, eu estou falando da minha saúde, do meu trabalho, do meu relacionamento com esposa, com namorada, com filho, e o meu desenvolvimento intelectual. A partir do momento em que eu estabeleço um propósito para mim, uma missão, eu sei aonde quero chegar, eu tenho como fundamento uma melhoria contínua e eu simplesmente vou colhendo outra coisa que falou e que foi o fundamento da pergunta, feedbacks. Porque é a partir dos feedbacks que eu consigo saber o seguinte, eu saí da trilha, saí, então eu volto. Tá, deixa eu te cortar um pouquinho, rapidão. Sim. A Marli vai falar pra gente sobre os feedbacks que os colaboradores recebem. Como que alguém que não tem o apoio de pessoas que tem uma instituição que fortalece esse conceito, eu, por exemplo, sozinha, eu te procuro para eu ter essa melhoria contínua. Quem vai me dar esses feedbacks? Sim. O feedback, pelo menos eu, no meu processo de coaching, eu ensino a pessoa a colher feedbacks. Ela aprende a colher feedbacks. E feedbacks você pode estabelecer indicadores. Você próprio pode estabelecer indicadores. Quer um exemplo? Um exemplo bem banal. A pessoa que quer ter uma melhor qualidade de vida com um peso menor. A balança é um feedback. Ela subir um vão de escada e com uma disposição física, isso é um feedback. A partir do momento que eu não podia subir um andar de escada porque eu ficava extremamente ofegante, mas agora eu consigo, isso foi um feedback. Agora, existem feedbacks que são intuitivos e existem feedbacks que você pode criar como indicadores. À medida que eu conseguir fazer isso, eu sei que eu estou evoluindo, eu estou progredindo, eu estou num processo de melhoria contínua.
E a partir do momento que eu não atingi aquilo, foi simplesmente um resultado. Não foi o resultado que eu queria. Eu não vou considerar isso como um fracasso. Vou considerar como um resultado que eu não quero. O que eu posso fazer então para corrigir isso? Que feedback que eu tiro dessa situação para eu mudar a ação? A gente volta àquela máxima de Einstein, muito falada, porém pouco compreendida, de que se você quer resultados diferentes, faça uma coisa diferente. Só os tolos, insanos, repetem as mesmas coisas, querendo um resultado diferente. Quando nos apresentaram a Marli, e posso chamar de Marli? Claro, é Marli mesmo. E eu falei, gente, que legal. O objetivo desse programa, Marli, e o Kelvin já sabe, que ele já participou algumas vezes, vocês participaram também, é trazer para as pessoas sugestões, coisas que elas possam aplicar, totalmente aplicáveis no dia a dia delas, para melhoria mesmo. Sim. Né? E a gente traz um case incrível como o do Sabin, e é fortalecedor demais ouvir você dizer todo esse sistema, né, da pessoa enxergar a trilha que ele vai percorrer, para ele, por mais que ele às vezes entre num cargo mais baixo, ele saber que existe uma trilha a ser percorrida e que ele tem plenas possibilidades de chegar lá. Isso é muito legal. Mas para alguém que está em casa, que está assistindo e que quer essa melhoria, mas às vezes não tem um coaching ou não trabalha numa empresa como o Sabin, o que essa pessoa pode fazer para ela promover essa mudança de vida através da melhoria das suas competências, né, de alcançar competências que ela ainda não tem? O que ela falou sobre feedbacks. Você acha, Kelvin, que um amigo pode dar feedback? Sim. E mais, nós precisamos nos preparar não simplesmente para ouvir um feedback, mas eu colher feedbacks. Colher feedbacks. Porque às vezes uma situação que eu simplesmente percebo, eu já posso, sem ninguém me falar nada, eu colher um feedback daquilo ali. Por exemplo, se eu estou falando com você, você não entendeu o que eu disse, mas às vezes a sua expressão facial, franzindo a testa, fazendo assim, eu já posso dali colher um feedback do tipo, eu não fui claro no que eu queria dizer. Excelente. E aí eu já aprendi a colher um feedback sem você me falar nada. Mas foi uma leitura, né? Às vezes, num relacionamento, vamos pegar aqui entre esposo e esposa, num determinado momento do casal, tanto o esposo quanto a esposa pode simplesmente perceber pela reação do outro, sem o outro falar nada, que alguma coisa está ruim. Se alguma coisa está ruim e eu prezo pelo meu relacionamento conjugal, o que eu posso fazer, já dentro novamente do processo de melhoria contínua, para melhorar e deixar essa relação salutar e continuar? Aí, voltando também na questão da avaliação das competências. O que eu ainda não sei e que eu posso aprender e que vai melhorar nisso, que vai me deixar, vai fazer com que eu galgue mais um patamar, que eu suba mais um patamar, né? Eu avalio as minhas competências e vejo se essas competências minhas estão satisfazendo aquilo que eu quero, o meu propósito, e elas me permitem chegar lá. Se não me permitem e eu quero chegar lá, uma missão, a empresa estabelece, todas as empresas, grandes empresas, as empresas sérias, elas têm uma missão e colocam aquilo ali como um alvo. Mas se está me faltando alguma competência, o que eu posso fazer para desenvolver essa competência e eu continuar no caminho certo? Né? Eu tenho esses dias mesmo, acho que coincidentemente eu ouvi uma história que ela serve até de uma metáfora para nós aqui. Um colega da aviação, ele disse que um avião, em qualquer rota que ele faça, ele está 90% fora da rota. E eu achei estranho quando eu vi isso. Eu falei assim, mas como assim? Eu saio daqui de Brasília, se eu estou em Guarulhos, ele pousa lá. Inclusive eu vejo no mapinha uma linha reta. Só que a todo momento, o avião, naquela rota, ele sabe que ele quer chegar lá. Mas diversas condições da natureza sempre fazem com que a linha reta é essa, mas o avião está assim, ó. E aí, por equipamentos que medem feedbacks e vê sair da rota, aí ele faz isso aqui, ó. Por equipamentos, novamente, medindo feedbacks, viu que ele saiu novamente da rota. Então ele faz isso aqui. Então ele está 90% do tempo fora da rota, mas ele está 90% do tempo colhendo feedbacks para fazer com que ele chegue no destino final, que é, no nosso caso, metaforicamente aqui, o nosso propósito, a nossa missão de vida, o meu resultado, o meu estado desejado, seja lá que nome você queira dar para isso. Legal. Eu vou querer que vocês me expliquem para o nosso público o que é um feedback, porque o que eu percebo,
convendo com as pessoas é que as pessoas não sabem receber e não sabem dar feedback, né? Sempre leva pro lado pessoal, ai, a pessoa falou mal de mim, ai, eu tô tão triste, né? Não entende. Mas antes, eu quero perguntar para Patrícia. Patrícia, geralmente as pessoas têm a impressão de que talento, dom, a gente nasce, tipo assim, Jesus falou assim, minha filha vai lá e canta. E assim, você acorda e canta, e não precisa de fazer nenhum sacrifício, não precisa de buscar essa melhoria contínua, não precisa se aperfeiçoar, simplesmente você nasceu assim. Primeira pergunta é assim? Segunda se não é assim, o que você como cantora fez para ter esse processo de melhorias contínuas? Tudo foi fácil? Qualquer música que você pegou desde o início da sua carreira, você acabou de cantar em inglês, você cantava com essa naturalidade, com essa facilidade? Como é que foi essa trajetória? Bom, quem canta, quem é cantor já nasce com meio que um pezinho na arte, né? Mas ele não está pronto, tem que ser lapidado. Acho que tudo tem que ser lapidado. E a gente passa por um processo de aprendizado, né? De mudanças de voz. Então, quando a gente é pequena, tem uma voz. Na adolescência muda e você fica meio perdida e tem que achar uma professora, alguém que te oriente. E é muito treino. São coisas assim, são pequenos detalhes que você tem que ir mexendo. Na verdade, cantor nunca para de aprender, né? Ele sempre tem que estar ali voltando, lapidando aquilo que já tem. Mas como... Qual foi a outra pergunta? Já me perdi. Você nasceu... desde o início da sua carreira, você canta tudo que você canta hoje com essa facilidade? Os tons, cantar em inglês, assim... Como é que foi isso? Não, é todo um processo, né? Você vai aprendendo aos poucos e durante a vida vai tendo vários professores que te orientam e vão te dando um caminho para você seguir e aí você consegue fazer aquilo com mais naturalidade. Nunca vai ser 100%, né? Mas a gente vai tentando. O inglês é aquilo, vai fazer um cursinho, passar lá 5 anos para você poder cantar direitinho o inglês. Eu vou até agora entrar no francês porque eu quero aprender a cantar francês. E as minhas noivas estão pedindo bastante. Né? Patrícia, eu queria aquela música em francês. Vamos lá, né? Fazer um cursinho antes. Francês é mais difícil que o inglês. Entrar né? no francês, eu tenho dificuldade, muita dificuldade no francês. Mas vou lá para poder cantar em francês. Ficar bem chique. Legal. Marli, o que é feedback? Você falou tanto feedback, nós falamos na nossa conversa que vocês ensinam as pessoas a darem feedbacks. Mas o que é um feedback? Então, na realidade, o feedback nada mais é do que uma sinalização de onde você precisa melhorar ou então um reforço do que você está fazendo bem. Eu diria para você que é um sinalizador, né? É um orientador. O que é super importante quando a gente fala dessa orientação, desse feedback? As pessoas precisam em 2 momentos. Aquele que vai dar feedback estar preparado para dar o feedback. E a pessoa que vai receber também tem que estar preparado para receber. Nós trabalhamos com uma metodologia que o primeiro é você fazer sua autoavaliação, né? E aí que você começa a identificar os gaps, né? Ou seja, quais os pontos que precisam ser trabalhados. Como a Marli se percebe e como a Marli é percebida, que seja pelo líder. Ah, tá bom, eu vou fazer lá em casa com a minha família. Como é que a Marli percebe o comportamento e como que a família percebe o comportamento da Marli? Ou seja, está alinhado? Ou a Marli percebe que ela é uma pessoa fácil de se relacionar e a família percebe que a Marli é uma pessoa que tem muita dificuldade de relacionamento interpessoal. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa trabalhar e desenvolver é como eu me autoavalio e como eu estou aberto para que as pessoas tenham liberdade de nos sinalizar. No SEIB, nós colocamos o nome do nosso programa de feedback, que ele acontece presencialmente, não apenas pelo formulário. 100% da liderança tem que dar feedback a 100% do colaborador. Hoje nós temos 4.000 colaboradores e isso acontece de forma presencial. E nós colocamos o nome do nosso programa é Verdade com Amor. Por que Verdade com Amor? Porque a gente queria traduzir isso para as pessoas. Olha, eu gosto tanto da Patrícia, que eu tenho receio de falar para a Patrícia
o que ela precisa melhorar. Então eu gosto tanto que aí ela vai perder a oportunidade porque eu não tenho coragem de sinalizar. Ou então eu não gosto da Patrícia. No meu feedback eu vou pontuar, mesmo que ela seja boa, eu vou dizer que ela é ruim. Então assim, nós trabalhamos uma metodologia para que as pessoas falem a verdade com amor, no sentido que essa será a melhor orientação para que o profissional ou a pessoa possa melhorar aquele comportamento. Que outra premissa nós trabalhamos? A tendência das pessoas é sempre focar no ponto negativo, né? Por que a gente não potencializa o que a pessoa tem de melhor? E os outros pontos a gente vai fazendo um balanceamento. Então nós trabalhamos muito com a nossa equipe dizendo o seguinte: identifique o melhor de cada um. Esse é o papel, que seja do colega, que seja do líder. Porque quando você potencializa o melhor, provavelmente eu vou estar fortalecendo e evidenciando muito mais essa habilidade ou esse comportamento que eu tenho. Então nós trabalhamos muito o feedback no sentido do reforço do que você tem de bom e quais as oportunidades que você tem de melhorar, mas isso sendo feito de forma sincera, transparente e que a pessoa também dê essa liberdade para que você pontue e para que verdadeiramente ela consiga criar, vamos dizer o seguinte, uma trilha. Se eu posso desenvolver, se eu preciso melhorar meu relacionamento interpessoal, o que eu preciso fazer, né? Que caminho eu preciso percorrer? Porque muitas vezes as pessoas colocam o feedback, o chefe não gosta de mim, pega no meu pé. E ele perde a oportunidade de verdadeiramente identificar que ali ele pode melhorar. Então nós trabalhamos muito o conceito de que ele tem que estar aberto para receber, porque é um presente, esse feedback. O feedback, eu acho que o maior desafio do feedback é que ele é imparcial dos dois lados, né? E é difícil você dar um feedback imparcial. Como você colocou, se eu gosto de você, eu tenho até mais facilidade de dar um feedback imparcial. Agora, se eu não gosto, geralmente a gente pesa a mão, né? E a outra coisa é receber, porque se eu sou um pouco ferida em relação a algum assunto, né? E a pessoa toca naquela ferida, dói. E aprender a ouvir aquilo de forma limpa, né? Sem tanta carga de emoção, sem estar tão sugestionado pela emoção. É difícil, não é fácil. É verdade. E nós temos a preocupação de fazer capacitação mesmo. Nós treinamos as pessoas para receber o feedback, nós treinamos também as pessoas para dar o feedback, né? Quando você perguntou para Patrícia sobre a melhoria da voz, é mais ou menos isso, né? Como é que você capacita cada vez mais? Eu dei um feedback e não foi legal. Se você vai treinando, você vai desenvolvendo. O importante é que a empresa tenha cultura de entender que o feedback é um orientador para que você possa performar melhor. Essa é a ideia. Legal. No site da Endeavor, eu peguei um conceito do feedback, né? Ele falando que ele é um ato de amor. Sim. Né? E eu costumo brincar nos treinamentos que a gente faz. Eu falo, gente, se você está recebendo feedback, fique feliz. Né? Porque é um ato de amor. Porque se eu não acredito mais em você, eu mando sua carta pro DP, né? pro RH, né? DP antigo. Pro RH, porque não tem mais por que dar feedback, né? Quer falar? Assim, curiosamente, não sei se vocês já ouviram falar de uma metodologia chamada linha de Losada. É bastante usada nos processos aí de melhoria contínua dentro da administração, e ela foi importada da administração para alguns processos de coaching, melhoria contínua pessoal. E ele é bem interessante porque ele fala o seguinte, é mais ou menos o seguinte: primeiro, a linha de Losada, ele fala que para cada 3 interações negativas, você precisa dar para cada 3 interações positivas, você dá pelo menos uma negativa, ou vice-versa. Não sei se estou trocando aqui agora, mas já eu checo e falo. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem corrigir a outra simplesmente com correções, e isso cansa às vezes. Então, é muito, muito, muito interessante que eu intercale, independentemente de qualquer coisa, as interações negativas com as interações positivas. O que eu chamo de interação negativa ou interação positiva? Você lembra que eu falei que às vezes um feedback pode ser seu, eu posso escolher simplesmente de uma reação? Então, se eu tenho um funcionário, por exemplo, e eu simplesmente olho para ele e faço assim, isso já é uma interação negativa e eu já estou mostrando para ele que eu não gostei de determinada coisa. E se eu repito isso umas 4 ou 5 vezes sem nenhuma interação positiva,
isso pode deixar um peso sobre ele, de maneira que ele começa a acreditar, pô, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir e tal. Então é interessante ter você intercalar essas interações positivas com as negativas, só que existe um limiar, porque nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque elogios demais também pode deixar a pessoa muito... Então, é interessante esse equilíbrio, e a linha de Lousada, ela fala que essa varia assim de 3 até 8, você tem que estar numa escala que antes disso ela é prejudicial, e depois disso, quando você aumenta muito também o número de elogios sem essas interações negativas também, isso pode ser, de certa forma, prejudicial para a melhoria contínua da pessoa. Legal, legal. Importante o Kelvin colocar isso, porque existem os feedbacks positivos, né? Sim. E a pessoa tem que entender que você, como minha gestora, você não está só pontuando o que eu estou fazendo, o que eu preciso de melhorar, mas você também reconhece o que eu faço, que é legal, né? Isso é muito importante. Mas tem uma outra pergunta aqui da Wanda, ela é gerente comercial do Coaching Club, e ela está dentro do que a gente meio que já respondeu essa pergunta, mas acho importante frisar. O que vocês fazem para ter funcionários comprometidos, motivados e alinhados com o propósito da empresa? Na realidade, hoje nós temos alguns direcionadores para trabalhar toda uma cultura de engajamento. Então, como eu te falei, um ambiente, né, quando a gente fala assim, o que é traduzir a melhor empresa para se trabalhar? O que faz com que essas pessoas acordem todos os dias motivadas para o trabalho? Nós entendemos que existem alguns pontos importantes, né? Tem muita gente que fala assim, deve ser porque paga bem ou porque tem um pacote de benefício. Esses são braços que existem na política de recursos humanos. Mas muito mais do que isso, as pessoas valorizam um ambiente onde ele é baseado na transparência, no respeito e na confiança, né? E se a gente entender respeito, transparência e confiança, eu estou falando muito do papel da liderança. O quanto que essa liderança tem que estar preparado, porque é o líder que inspira as pessoas, é o líder que orienta, é o líder que desenvolve, é o líder que inspira, né? Então, assim, é o líder que direciona. Por mais a empresa tem uma filosofia, qual é a missão, qual a visão, onde a empresa quer chegar, ok. Mas quem é que vai direcionar esse grupo? Essa liderança. Por isso que nós investimos muito na capacitação da liderança, porque a liderança ela tem a capacidade verdadeiramente de engajar um time. Então, partindo de que o respeito é importante, uma empresa que dá oportunidade, um ambiente que valoriza o bem-estar. Por isso que eu falei muito na importância da qualidade de vida. Hoje a gente trabalha não só as questões físicas, mas as relações interpessoais, as questões psicológicas, como que a empresa trabalha essa questão. Nós investimos muito, nós temos academia na empresa, nós temos psicólogos que dão assessoria ao colaborador, nós temos uma preocupação também de orientação financeira, ou seja, eu estou atendendo o meu colaborador em vários pilares da vida, não só no sentido profissional. Ele dentro da empresa, nós o enxergamos como um indivíduo, né? Então ali ele tem a sua vida pessoal e profissional, e como que a gente canaliza a energia, como que a gente também dá suporte nas outras áreas da vida. Mas eu diria que um bom ambiente, onde garante o engajamento, é onde as pessoas têm segurança de que ali ele é respeitado, de que aquele ambiente ele tem transparência, ele sabe por onde trilhar, ele vai com certeza dar o melhor. E ele entende que o trabalho dele tem um sentido, tem um propósito. O SEIB é uma empresa que tem um forte aspecto social, onde o colaborador valoriza, onde tem um aspecto, vamos dizer assim, ambiental, que o colaborador... São propósitos também que a empresa tem. Então, o colaborador identifica que ele tem esse perfil também, ele consegue conciliar os interesses e ele valoriza muitos, eu diria para vocês, são muitas coisas que compõem esse engajamento do colaborador dentro da instituição. Legal. Nós falamos um pouquinho de estamos falando de qualidade de vida, e que o colaborador ele tem voz ativa na criação dos projetos, né? Sim. E que o trabalho ele tem que ter sentido para o colaborador. O que você está dizendo agora? Sim. E o que é isso, voz ativa na criação dos projetos? Nós falamos muito dentro do SEIB em gestão compartilhada. O que seria gestão compartilhada? Não é apenas colaboradores que estão para executar, mas como eu faço parte dessa construção. Então, dentro do planejamento estratégico, 100% da operação, 100% do colaborador ele pode participar. Por exemplo, o planejamento estratégico de 2018.
Nós temos 4.000 colaboradores, estamos em 10 estados. Como essas pessoas participam? Né? Então, nós temos uma mala virtual, onde qualquer colaborador de qualquer unidade, de qualquer função, ele pode dar, vamos dizer assim, a sua sugestão para contribuir nesse processo de, vamos pensar assim, do planejamento do ano seguinte. Ele vivencia, né? Ele vivencia com o cliente lá na ponta, ele sabe que o cliente é satisfeito, ele sabe que pode melhorar, então ele começa a participar. Depois a gente faz uma triagem dessas ideias. O ano passado nós tivemos 700 ideias, esse ano a gente ainda está tabulando. Nós tivemos um encontro de 200 pessoas. Dentre as ideias sugeridas, a gente faz um grupo de 200 pessoas e aí vem nível Brasil. Esse encontro aconteceu já no sábado o dia inteiro, onde as pessoas vão discutir aqueles itens que eles colocaram como pontos importantes para o planejamento da empresa. O ano passado, por exemplo, dentro desse planejamento surgiu a unidade móvel, né? Então, o colaborador que deu a sugestão, ele entende, nossa, eu participei, a estratégia da unidade móvel, eu que dei a sugestão, a equipe que contribuiu, então ele sente parte do negócio. Então, cada estratégia bem sucedida, ele fala, opa, eu contribuí também com isso. Isso é super importante, porque as pessoas entendem a sua contribuição, não é só ali para executar, mas eu faço parte dessa cocriação, a empresa tem muito incentivo à inovação, à criatividade e ele tem essa liberdade. Onde as pessoas têm liberdade, elas produzem mais. Essa é a ideia. Eu achei tão interessante, eu conversando com a Marli antes, né, pra gente alinhar um roteiro, ela me falou que esse banco de ideias, né, que as sugestões que as pessoas fazem, e essa reunião com os 200, vocês incluem pessoas que deram sugestões, é isso? Isso, exatamente. Isso pode ser do faxineiro ao diretoria? Exatamente. Tem motorista, tem serviço de apoio, tem médico, tem bioquímico, tem diretor, tem gerente, tem do call center, tem atendente, ou seja, todas as funções. E eles ficam em grupos mistos, né? Ou seja, a ideia não é o cargo que vai dar ideia, mas é a pessoa que verdadeiramente tem insights e contribui com o processo. Nossa, imagina, que legal, né? Assim, às vezes eu estou num cargo mais baixo na empresa, estou começando, estou iniciando minha carreira, eu dou uma sugestão para o planejamento estratégico de uma empresa como o SEIB e sou convidada a participar de uma reunião assim, é muito motivador isso, né? Demais. Caramba, muito Legal. legal. Os feedbacks que nós temos desse processo é fantástico, ele verdadeiramente sente parte do negócio. Ele tem amor pelo SEIB, porque ele entende, não, eu dou opinião, eu dou sugestões, o planejamento estratégico eu faço parte. Não é uma coisa só que ele executa, isso é super importante. Falar em amor... Que vontade de trabalhar no SEIB, né? Vamos para lá. Nós temos um projeto, tá? Música por todo o SEIB, pode me entregar o currículo. Não, falar em amor, a gente vai puxar um intervalo agora de 5 minutinhos, a gente vai voltando a falar, voltando depois do intervalo a falar de amor no SEIB. Então vamos lá. Se você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor,
se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Gente, que isso? Uau! Bem, essa música é para inspirar um case que a Marli vai contar pra gente de casamento no Sabin. E eu tô sabendo que não foi só um, né, Marli? Não. A empresa não tem política de nenhuma restrição em relação a relacionamento entre colaborador. Sabemos que algumas empresas têm políticas, né, que não são a favor desse tipo de relacionamento. Nós temos a preocupação de que um não exerça liderança sobre o outro. E quando acontece um caso de um relacionamento entre colegas de trabalho e que decidem casar, nós temos dentro do nosso pacote de benefício, a empresa patrocina esse casamento. E já realizamos aí 2 casamentos dentro da empresa, né? E onde a empresa patrocina o buffet, organiza todo o cerimonial, né? Nós entendemos que participar desse momento da família, na vida desse colaborador, é uma marca muito importante. E aí o Sabin tem muito essa valorização da questão da família e nós entendemos, se começou o relacionamento dentro da empresa, nós apoiamos, nós celebramos junto. Aliás, um dos nossos pilares é a celebração. E aí nós celebramos o casamento, muitas vezes dentro do auditório mesmo, a gente patrocina isso. Eu diria que nós temos hoje em torno de 17 casais que se conheceram dentro da empresa e que se casaram. Então, hoje a nossa faixa etária é de 29 anos, 77% do sexo feminino, então já viu, né? Casamento rápido. Marli, pra onde que eu mando meu currículo mesmo? O currículo, se você quiser mandar o currículo para o Sabin, você pode cadastrar no nosso site, www.sabin.com.br, no Trabalhe Conosco. É um prazer receber o currículo de vocês. Muito legal, muito legal. Vamos lá, agora falando de avaliação de desempenho, gostaria que você explicasse pra gente um pouquinho, porque eu trabalhei numa empresa que nós fazíamos periodicamente e era um momento muito rico, de muito crescimento. Para mim foi fantástico, porque lá a gente aplicava a 180 graus, então o meu gestor respondia a minha avaliação, eu respondia a minha avaliação, nós sentávamos juntos e confrontávamos. E é o momento de grande feedback, né? Isso. E que as pessoas têm que estar preparadas, porque eram 5 respostas, né? Não atende plenamente, supera, tá faltando uma. Uhum. E às vezes eu achava que eu superava em alguns quesitos, né? E tava toda, né, me achando e tal. Aí chegava com o meu gestor, não, Camila, não acho que você supera, né? Mas por quê, né? Aí aquele bate-papo. Não, lembra aquele dia, assim, assado, que você fez assim, fez assado. Nossa, mas é mesmo, né? Não, poderia ter sido assim, poderia ter sido... Então, pra mim, foi um momento, assim, muito rico, porque muitas das vezes, eu acho que é importante os gestores ouvirem isso, e a gente fala isso nas empresas o tempo todo. Primeira coisa, demitir o óbvio, né? A gente tem mania de se basear no óbvio, mas o que é óbvio pra mim não é óbvio pra você, né? Não é óbvio pra outra pessoa, né? E então a gente tem que falar, senão fica igual aquela coisa de casamento, né? A mulher fala assim, não, mas ele deveria ter feito isso, que não é possível que ele não percebeu, que eu não queria isso, né? Mas não fala, né? Não abre a boca, a pessoa tem que adivinhar, né? Então, eu acho que muito gestor fica nessa base de, meu colaborador tinha que saber tal coisa, eu tinha que fazer de tal maneira, mas ele mesmo, em nenhum minuto, ele pontuou e ele falou, olha, poderia ser assim, poderia ser assado, né? Então, como é que é esse momento de avaliação de desempenho no Sabin? Nós entendemos que a avaliação de performance ela é uma ferramenta importantíssima no processo. Hoje no Sabin nós temos a avaliação de performance quando o profissional é contratado, aos 45 e aos 90 dias ele passa pela primeira avaliação. E nós temos uma avaliação anual que chama 360. Como que funciona essa ferramenta? Você faz a sua autoavaliação, você é avaliado pelos seus pares, as pessoas com a mesma função que você é avaliado pelo seu líder, e se você tiver uma equipe, você também é avaliado pela equipe. E você faz uma média, onde você vai perceber ali quais são os pontos que você vai muito bem e quais as competências que você precisa trabalhar mais. O que é super importante na construção da ferramenta é você definir quais as competências que eu vou avaliar naquele profissional. Nós trabalhamos desenhando as competências por função. Quais as competências esperadas de uma atendente? Quais as competências esperadas de um colhedor?
e assim sucessivamente. Você não faz uma coisa generalizada. Você pode ter as competências essenciais da empresa, aquela que serve para todo mundo, mas você também tem as competências do cargo, que é importante você mapear para que as pessoas entendam o que você verdadeiramente está avaliando. Então, essa construção da ferramenta, ela é fundamental. Qual a sugestão que eu dou se tiver alguma empresa aí assistindo, pequena empresa? É super importante que a construção da ferramenta seja feita com a equipe, né? Seja feita com os líderes, para que o RH não seja, o RH chegou aqui com uma ferramenta pronta. Nós não acreditamos nessa questão pronta. Nós acreditamos naquilo que você constrói junto. Por isso que o CEIB tem muito dessa questão do construir, né? Ou seja, como que os líderes do atendimento percebem que competências são essenciais para que aqueles atendentes sejam avaliados. E aí você vai construir essa ferramenta. Após a construção dessa ferramenta, qual o próximo passo? Como a gente avalia 360, existe o passo exatamente para o feedback, que é aquela coisa estruturada. Mas a gente não para só no feedback. Depois a pessoa avaliada, ela vai lá no sistema e ela vai dizer como que foi o feedback dela. Ela vai avaliar se foi um feedback respeitoso, se foi um bom orientador para que ela traduzisse verdadeiramente quais os pontos que ela precisa melhorar. Ou seja, não basta um feedback só sentar e pontuar, mas o como que junto eu vou verdadeiramente te orientar para que você possa performar melhor. Então, o segredo da avaliação seria que competências eu mapeio e defino o que é importante para eu avaliar aquele profissional, aquela função, e depois como que eu dou esse feedback para que isso verdadeiramente contribua com o desenvolvimento e com a performance desse profissional. Muito legal. Quer falar alguma coisa, Kelvin? Não, achei interessante. Eu tenho eu aplico uma ferramenta de feedback também chamada 360, mas é com uma perspectiva apenas diferente da dela. E eu acho que eu vou começar a trazer muito do dela para enriquecer o meu, porque foi fantástico essa forma, né? O que nós chamamos de 360, e que agora eu estou percebendo que não é 360, deve ser uns 190 no máximo, porque 360 é o dela. Numa ferramenta de feedback, eu primeiro faço uma autoavaliação. E você já falou com outras palavras, que eu vou simplesmente usar uma palavra minha, que toda a autoavaliação ela é imprecisa, né? Porque eu estou falando de mim mesmo. Sim. Quando eu falo de mim mesmo, acaba suprimindo muitas coisas que o outro vê. Né? Então, primeiro eu vou falar de mim mesmo, o que eu acho em relação às minhas competências emocionais, em relação às minhas competências sociais, como eu lido comigo mesmo e como eu lido com as outras pessoas, mas segundo a minha ótica, segundo a minha percepção. Só que no segundo momento, eu vou fazer essa mesma ferramenta, só que pensando no seguinte, o que os outros acham de mim? Então, dentro do meu contexto de trabalho, dentro do meu contexto de família, eu vou ser sincero, porque é o seguinte, eu tenho que partir do pressuposto que eu estou num processo de melhoria contínua, eu assumi isso, então eu vou ser sincero. Então, mas como que fulano acha que eu sou? Com base no que eu já ouvi dizer. Então, mais uma vez, é a minha percepção. Por lá no trabalho já disseram que eu sou assim em relação à minha competência social, por exemplo. Como eu lido com os colegas, eu ajudo, eu não ajudo, eu sou uma pessoa... Enfim. Só que num terceiro momento, agora sim, eu vou entregar essa mesma ficha a pessoas do meu convívio, seja familiar, seja do trabalho, e vou pedir encarecidamente que você poderia preencher essa avaliação para mim? E agora sim, agora é a ótica da terceira pessoa. Aí existe todo um sistema de pontuação, de cálculo, para no final eu saber mais ou menos onde eu preciso melhorar. E se é alguma coisa que, voltamos agora ao papo inicial, que vai envolver alguma melhoria de competência, melhoria de habilidade, aí isso vai me dar um panorama para que eu realmente perceba ali onde eu preciso mudar. Se é minha comunicação, se é no meu trato, né? Se é realmente habilidade em alguma competência e tudo. Mas foi muito, eu achei assim demais, achei bem mais completo e vou copiar alguma coisa assim. E o legal dessa avaliação 360 é que você tem que criar na equipe, forjar na equipe uma maturidade. Porque você imagina, eu trabalho com o Kelvin, né, com a Patrícia e com o Henrique. Nós 4 iremos nos avaliar um ao outro. Então, se eu não gosto da Patrícia, a Patrícia é bonita demais, ela canta muito bem, não gosto dela não. Então, não é fácil você fomentar essa maturidade na equipe, né, para que eles sejam o máximo imparciais possíveis, né, para se autoavaliarem. E o outro ponto que eu acho crítico desse processo
é um liderado avaliar o gestor, avaliar o líder. Porque tem gestores que estão abertos, tem gestores que não estão abertos. E mexe com o ego, assim, uma coisa absurda, né? O ser humano, ele sobe um degrauzinho, ele já fica meio vaidoso, né? E isso é inerente do ser humano, não é porque a pessoa é boa ou é ruim. Mas todos nós, em algum momento, a gente passa um pouquinho do limite, né? Exagera um pouquinho na dose. Então tem que ter alguém ali com um alfinetinho ali para dar uma furadinha, para dar uma esvaziada. Né? Na verdade, eu penso e eu acredito. A pessoa que está comprometida com a melhoria contínua, ela vai receber qualquer tipo de feedback. Eu costumo dizer que eu tenho um feedback teia de aranha. O que é isso? Parece estranho. Mas eu sou comprometido com a minha melhoria contínua. Agora, eu sei que do outro lado eu não sei qual é o compromisso da outra pessoa. E ela vai me falar um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu tenho como se fosse assim, um campo de força. Esse meu campo de força é a teia de aranha. Vai vir um monte de coisa ali que eu sei que tem nada a ver. Vai querer me agredir com palavras. Vai falar assim, isso não é feedback. E isso eu vou deixar preso na teia. Por quê? Porque eu não vou receber esse tipo de coisa. É como se a pessoa estivesse colocando um veneno no copo e eu que vou tomar esse copo. Eu não preciso disso. Mas eu, no meu processo de melhoria contínua, eu vou pegar muita coisa ali para eu aprender e me desenvolver. E eu vou te dizer uma coisa. No meu processo de melhoria, os pontos de alavancagem da minha vida, da minha performance, foram com os feedbacks mais duros que eu recebi. Com certeza. Eu já recebi feedback de a pessoa chegar para mim e apontar a minha ferida, mas eu sabia de quem eu estava ouvindo. E era a pessoa também que gostava de mim e falava assim, Kelvin, eu estou falando isso pro seu bem. E foi um ponto de alavancagem, assim, e me permita dizer o nome dessa pessoa, porque eu quero fazer honras a ela, quero dar créditos a ela, e foi uma pessoa que já esteve aqui conosco, embora não tenha aparecido nas câmeras, que foi a Janaína Rodrigues. Eu recebi dela um feedback, assim, não foi elogio, foi algo que uma outra pessoa que não tivesse comprometida com o seu próprio crescimento, seu próprio desenvolvimento, ia falar assim, quem é essa pessoa para falar isso para mim? Pois para mim foi fantástico e eu recebi porque eu sabia que do outro lado havia uma pessoa que estava me considerando, que falou com muito amor e ela soube entregar esse presente para mim, né? Soube entregar esse presente. E falando em presente, por que é importante eu aprender a colher feedbacks? Porque nos feedbacks, mesmo a depender da embalagem, eu posso saber que lá dentro tem uma coisa preciosa. É como se eu tivesse assim um bombom Ferrero Rocher, só que embrulhado num monte de jornal. Então recebe e vê, de repente, por trás daquela embalagem. O que é bom, né? Pronto. Julgue todas as coisas, retém o que é bom. Depois que eu tirar toda aquela embalagem, ela foi entregue da pior maneira possível. Mas tinha uma mensagem que realmente ali, agora eu falo, tenha como pressuposto a sua melhoria contínua, o seu desenvolvimento, a busca pela tua melhor performance, que você vai saber colher feedbacks. Carlinhos, deixa eu só completar. Claro. Assim, o que eu acho super importante na ferramenta, principalmente pode ser instituições pequenas, grandes, é super importante a credibilidade dessa ferramenta. Essa ferramenta, a avaliação não pode ser algo punitivo. E isso precisa, e aí quando você pontua, precisa fazer parte da cultura da empresa. Olha, a avaliação dentro da empresa, todo mundo precisa entender, nossa, vai sair avaliação de desempenho, porque é o momento que eu vou saber quais os pontos que eu preciso melhorar. Isso precisa ser saudável no sentido de que é uma contribuição para aquele profissional. No momento que você tem uma ferramenta que ela serve para exposição e punição, você mata a credibilidade da ferramenta. Então, assim, o RH, ele tem um papel e, assim, às vezes as pessoas, até deixar um pouquinho claro que o RH, ele é o fomentador, ele que institucionaliza essas ferramentas que contribui com o papel do gestor na aplicação. E essa credibilidade, eu diria que o RH, ele tem um papel de guardião. Né, no sentido de como a cultura da avaliação de desempenho, 100% do colaborador entende que aquele é um presente verdadeiro que ele vai receber de orientação de carreira, de melhor performance, que jamais é uma avaliação que vai expor qualquer profissional. Então, isso é super importante quando você institucionaliza a ferramenta avaliação de desempenho. Olha, isso que a Marli está falando é uma coisa tão séria e tão certa, que eu faço parte, Marli, de um grupo de mentoria.
Há um ano eu caminho com mais 14 pessoas e nós recebemos mentoria da Adriana Marques, né, que é a dona do Coaching Clube no Brasil. No nosso último encontro, que foi agora em setembro, nós fizemos o Hot Seat, que é das 12 pessoas que estavam lá, que nem todas conseguiram vir, a gente senta no meio, cada um vai apontar uma melhoria, um ponto de melhoria. Isso a gente grava no nosso celular, leva para casa, de dever de casa, ficar ouvindo. O meu feedback durou 30 minutos. Gente, eu apanhei. Apanhei bonito. Apanhei de sentar assim, amuada, calada. E o pior é que só dói quando é verdadeiro. Sim. Quando a pessoa te dá um feedback que você tá falando besteira, tá querendo te agredir, cara, você pode até ficar chateado na hora, mas passa. Agora, quando ele é verdadeiro, dói e mexe com o seu interior, né? Eu sentei e falei, não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Não vou chorar, não vou chorar. Mas o incômodo, Kalina, tira a pessoa da zona de conforto. Tira. Né? E aí quando Kelvin. o Kelvin falou do feedback que marcou, e aí você percebe muitas vezes em entrevistas, que você, às vezes em uma entrevista de um candidato, você pergunta momentos que marcaram na trajetória profissional. Geralmente as pessoas remetem a alguém que foi super importante, que verdadeiramente contribuiu com a sua carreira, que foi aquele que deu um feedback com credibilidade verdadeiro. E não necessariamente dizendo o que você tem de bom, mas sim naquele que você precisava e que você tinha uma oportunidade de melhorar. E a pessoa leva isso para a carreira, para a vida inteira, porque foi um marco que verdadeiramente ele fez sair da zona de conforto e buscou a melhoria naquele processo. E já que eu falei do feedback de melhoria, vou falar do outro lado também. Existe o Hot Seat também positivo. E nós fizemos há um tempo atrás. Quando eu entrei na mentoria, eu estava saindo de um casamento. Então eu estava num processo depressivo assim muito forte. E a mentoria foi muito importante nesse aspecto de fortalecimento mesmo. E um dos feedbacks que eu recebi, que foi da Adriana, e eu estava naquela fase de baixa, de autoestima baixa, de estar tudo ruim. E ela falou assim, Kalina, você tem um poder de comunicação que as pessoas vão estudar, estudar, estudar e não vão conseguir. E eu, com a autoestima que eu estava, eu ouvi aquilo, depois eu ouvi de novo e eu fiquei processando aquilo e eu tomei aquilo como uma verdade e como aquilo fortaleceu a minha carreira. Me fortaleceu nas minhas palestras, aqui no programa. Sabe, assim, eu acreditei, porque alguém que eu respeitava muito me deu um feedback positivo que fez com que eu fortalecesse ainda uma fortaleza que eu já tinha. Então, você vê o quanto é importante, né, o feedback na vida das pessoas. Tanto o reforço positivo, quanto os pontos de melhoria. Porque, às vezes, a gente não se enxerga. A gente não percebe as qualidades que a gente tem, da maneira como o outro percebe. Muitas das vezes passa batido, você já faz aquilo e fala, normal fazer isso. E é legal alguém trazer isso, a memória, né? Trazer isso pra gente. A Bíblia fala disso, de trazer a memória, né? As coisas boas. Isso é importante também, porque no momento de baixa, você recebe um feedback desse, você tem mais força para continuar caminhando e ficar melhor ainda naquilo. Isso você está falando de empresa, né? Por exemplo, agora, no caso de um músico. Porque músico não tem orientação nenhuma, né? A maioria dos músicos, pelo menos, né? O cara começa ali a treinar e pelo menos o que aconteceu comigo foi isso. Comecei a tocar com 15, 16 anos e daí, de repente, eu estava ganhando dinheiro com isso. Do nada foi surgindo. Aí, e a pessoa não tem orientação nenhuma nem para gastar o dinheiro, o próprio dinheiro. O músico só tem um único feedback, que é o musical. Que o professor chega para ele e fala, poxa, você está tocando bem. Não, você precisa melhorar aqui. Mas ele falou uma coisa interessante no começo, que nós músicos, né, ou qualquer outro tipo de profissional, né, nós temos que saber que somos um sistema, né? Nós precisamos ter orientação sobre a nossa carreira, sobre o que fazer. Por exemplo, o SEIB tem um projeto lá, né, de músicos, que eu conheço vários músicos que trabalham lá, né? E assim, eu fico meio perdido, né? E encontro também vários amigos perdidos assim,
E eu acho que todos esses amigos deveriam procurar um profissional, igual o Kelvin, assim, um coach, alguém, né, do tipo para orientar, porque músico a carreira do músico é ele só, entendeu? A não ser os que já são famosos aí, né, que com certeza tem um coach por trás, tem pessoas ali para orientar, né? E o feedback do músico costuma ser só esse. Por exemplo, eu tenho vários amigos músicos, né, que tocam muito, mas muito. Mas o cara é todo desorganizado, bicho. A vida do cara é toda desorganizada. Você olha assim pro cara, você fala, pô, bicho, tu tem que mudar aqui, aqui, tu tá todo desorganizado. Às vezes o cara até tem dinheiro, mas tá todo desorganizado, entendeu? Mas eu acho que por falta de orientação, entendeu? O feedback acaba sendo só em um lado da vida da pessoa, sabe? Isso acontece muito, pelo menos na minha carreira, que é músico. E depois que eu tive vários feedbacks sobre isso, aí as pessoas costumam dizer, né? Eu sou casado com a Paty, todo mundo pergunta, poxa, vocês só vivem de música? Só vivemos de música, né? Mas, para isso, a gente teve que procurar orientações, tanto na internet, né? Várias coisas na internet, e pelo mercado também que ela entrou, né? De casamento, falei, ó, eu sei fazer isso aqui, eu sei carregar som, montar som e tocar. E ela sabe cantar, eu falei, mas a gestão toda vai ser com você. Conversar com o noivo, essas coisas, né? Ela foi aprendendo, né? E pegando também feedback de cerimonial, né? Esses dias mesmo a gente recebeu um feedback que não foi muito até agradável para ela, mas ela melhorou, né? Em uma questão, né? Sobre a empresa dela. Então eu vejo muito isso com os músicos, gente. Eu acho que o músico é um cara que ele é meio solitário nessa... Porque a gente está falando muito da empresa, sim, né? Sim. Porque na empresa, né, tem os profissionais contratados para isso, né? Para orientar todos os funcionários. Mas a gente não falou do autônomo, né? Da pessoa que trabalha sozinho, por exemplo, né? O cara que trabalha sozinho, vamos supor, um músico. Ah, o cara é músico e tal, mas ele tem muita gente que não sabe que música tem carreira acadêmica, que ele pode fazer uma universidade de música, né? Que ele pode se formar, que ele pode fazer um concurso para passar para ser um funcionário público, né? Como professor da Escola de Música de Brasília, ou até na universidade, né? Ele pode estudar e passar na orquestra sinfônica, né? Do Teatro Nacional, ou outras orquestras também. Então eu acho que faltam profissionais nessa área, entendeu? Até uma deixa aí pro Kelvin para ele angariar aí os clientes na área da música, porque tem muita gente perdida. Quem sabe o Henrique não começa esse movimento, né? Pois é, também. Tem muita gente perdida em relação a isso. E aliás, eu até quero elogiar vocês em público, porque eu conheço muitos músicos, eu vim do berço da música, e o músico geralmente ele é boêmio, não é? Ele é meio largado. Então, é raro ver assim um casal tão bonitinho, né? Tão todo certinho, 2 filhinhos, né? Trabalham juntos, ganham dinheiro com a música os dois. É raro, porque o músico, quando ele se envolve muito com a noite, ele acaba um pouco que se perdendo. Né? Tem a questão da bebida, tem a questão da própria noite, do assédio, né? Muito assédio. Então, o cara fica meio perdidão e ele acaba não conseguindo manter essa estrutura familiar. Tem vários que a gente conhece que não conseguem. Mas aí entra na parte do feedback. Por exemplo, o Kelvin falou. Até o casal, né, ali, quando um olha para o outro, já sabe o que está acontecendo. A Paty é que me veste, por exemplo. Porque quando ela me conheceu, cara, eu andava igual um largado, sabe? Do jeito que você está falando aí. Largado. E ela já veio, né, de outra vertente. Por exemplo, eu era um músico de jazz, conheci a Paty cantando outra coisa, né? Ela estava num palco e tal, eu conheci ela ali, a gente conheceu trabalhando, né? Mas a maioria dos músicos, eles são perdidos nesse quesito mesmo de saber trilhar um caminho. O único caminho do músico é eu quero tocar bem, e aí? E o que você vai fazer depois que você tocar bem? Esse é um outro diferencial que a gente busca, né? Porque como a gente já nasce com a predisposição ali de cantar, você vai aprender a cantar, vai melhorar, vai buscar uma melhoria. Só que tô cantando bem, e agora? Agora tem a minha postura. Vamos melhorar isso? Estou bem na minha postura. Agora eu tenho que investir na parte de presença de palco.
já tenho que buscar outras coisas. Então a gente nunca para. Se você quiser estacionar ali, ok, mas se você quiser ir além, você sempre tem que Aí estar abre buscando. uma empresa, Abre aí uma como empresa. gerir essa empresa, como conquistar clientes, né? Isso, é sempre um aprendizado todo dia. Esse feedback que ele falou, que eu recebi, foi um feedback que eu busquei. Porque assim, ninguém chega em mim e fala, Patrícia, eu acho que você precisa melhorar isso. Não chega. O que eu faço? Querida, trabalhei com você esse final de semana. Gostaria de saber como é que foi trabalhar comigo. O que você achou? O que eu acho que eu preciso? O que você viu? Porque você vê tantas bandas. O que você viu em mim que foi legal? O que não foi legal? Geralmente é tudo legal, né? Só que aí eu recebi uma crítica que foi com a minha folha de orçamento. Patrícia, eu acho que você pode colocar mais informações na sua folha de orçamento. Sabe, tá precisando aí de colocar mais fotos. Essa folha não tá te vendendo. Foi uma crítica que no mesmo dia eu falei, é verdade. A crítica que vem, assim, não é positiva, mas você no fundo sabe que você precisava melhorar aquilo ali. E por estagnar, você acaba não mexendo naquilo ali mais e vai daquele jeito mesmo. Só que aí ela falou, Patrícia, vamos colocar uma fotinha, vamos botar bonitinho aqui, essas coisas, porque isso aqui não tá mostrando o que você me mostrou ao vivo. Não era aquilo que eu esperava. Essa folha não era o que eu esperava de você. Então tá bom, então eu vou melhorar. Melhorei minha folha, mandei pra ela. E agora? Agora essa folha te representa. Aí eu falei, tá vendo? Às vezes um feedback negativo, que você acha que é negativo, pode ser um divisor de águas na sua vida. Com certeza. Que pode colocar a sua carreira em outro nível, né? E você ir para outros lugares que você nunca pensou que estaria. No meu caso foi assim, recebi vários feedbacks. Eu estava até esperando um momento oportuno para tocar num assunto e vocês dois agora me deram todas as ferramentas que eu precisava para falar o que eu estava querendo contextualizar há pouco. Eu parto de um pressuposto, e isso também passo para os meus coaches, para os meus clientes, que é o seguinte, não existe feedback negativo, é um pressuposto que é meu. E aí eu ensino assim, se a partir de hoje, para você vai ter como fundamento de vida que todo feedback é positivo. O que tem de fundamento atrás disso? Eu estou num processo de melhoria contínua, eu quero desenvolver, eu quero alcançar alta performance? Quero. Independentemente da fonte, independentemente de como vem a mensagem, isso vai contribuir para o meu desenvolvimento. Sim. Se vai me contribuir, cara, foi positivo. Foi uma crítica. E não só uma crítica, mas ver uma crítica que ainda vem numa embalagem ruim, beleza, eu faço aquela teia de aranha, espero e depois eu colho. Por pior que tenha sido, se vai servir para o meu processo de melhoria, onde é que foi negativo? Não foi nada negativo, foi ótimo. Cara, eu faço assim, junto as duas mãos aqui, beleza, mais uma coisa que vai servir para o meu crescimento. Então é um pressuposto que eu tenho, vivo ele. Não, porque você foi grosso. Não foi grosso. Cara, deixa aquilo ali maturando. Eu deixo ali como se fosse... É igual um ceviche, né? Que ele fica maturando ali, assim, ele não fica cozinhando ali até ele chegar ao ponto, certo? Beleza. Porque o peixe cru ali, talvez o peixe do ceviche não seja legal, mas o momento que ele ficou maturando, ele vai ficar palatável e beleza, vai servir para o meu processo de melhoria. Gente, a gente tem 9 minutos só de programa. As pessoas acham que 1h30 é muita coisa e não dá para falar tudo. Mas, Marli, fala pra gente rapidamente desse projeto Humanizar e em seguida já deixa um recadinho pro nosso público, você pode falar direto pra câmera. Tá bom. Tá bom? Bem, como falei muito em relação ao perfil da liderança, a gente tinha uma preocupação de entender assim, hoje se eu chegar para o líder SEIB, ele entende quais são as competências essenciais que ele precisa, né, para ele performar bem, para ele influenciar a sua equipe. A partir dessas perguntas, nós criamos um modelo onde foram definidas 8 competências da liderança SEIB. E esse modelo chama Humanizar, não foi um trabalho feito pelo RH, foi conduzido pelo RH, ou seja, envolvemos todos os níveis de liderança e nós definimos as 8 competências que eu vou ler para vocês quais foram as 8 competências definidas
que isso serve para o diretor, que serve para o supervisor, para o coordenador. Nós entendemos que o líder SEIB precisa desenvolver essas 8 competências. E aí chama a primeira paixão por servir. Nós entendemos que a primeira competência essencial para a nossa liderança seja essa. Lidera por valores e propósito. Desenvolve pessoas. Compõe equipes de alto desempenho. Possui visão de negócio. Orienta para a inovação. Planeja a estratégia e promove e facilita mudanças. O que nós buscamos nessas 8 competências, nós entendemos que um líder não pode ser só um líder de pessoas. Nós entendemos também que um líder não pode ser apenas um líder de resultados. Nós entendemos que o papel do líder é ser exatamente o equilíbrio, gerir pessoas, né, e gerir resultados. Como é que eu concilio para que eu possa performar, envolver e direcionar essa equipe. Então esse é o papel e por isso que o nome do nosso modelo, como no início do programa eu falei que trabalhamos com a humanização, que é isso que nós buscamos para o nosso cliente. Quando o Henrique falou do projeto Música por Todo o SEIB, nada mais é do que humanizar aquele ambiente para o cliente que chega pela manhã para colher sangue. Então nós temos músico, nós temos animadores. Esse é um conceito de humanização e o nosso modelo de 8 competências da liderança SEIB é humanizar. Então esse foi um trabalho que fizemos aí a 4 mãos e que foi definido para toda a nossa liderança. Mostra o livrinho, Marli. E esse material fica disponível para o seu líder? O 100% da nossa liderança ele recebe e cada competência ela tem o desdobramento do que significa, né? Então, paixão por servir e assim sucessivamente, ele ganha de brinde. Ele ganha também um bottom, onde o bottom fala humanizar e ele passa a ser o guardião aí dessas competências e que ele precisa atuar no dia a dia com esses direcionadores. Marli, deixa um recadinho para o nosso público, assim, quem não é colaborador do SEIB, né, que não tem essa oportunidade, o que você fala para essa pessoa? Como é que ela pode buscar essas competências? Para quem hoje, a Kalina falou que muitos estudantes, muitas vezes as pessoas que estão buscando recolocação no mercado, é super importante que você faça sempre uma autoavaliação. Toda experiência ela é importante para você. A gente passa por momentos na vida, momentos difíceis, eu diria que são experiências. Se você trabalhou em algum local e foi desligado ou pediu desligamento, reflita. Quais foram as habilidades, as competências, quais foram as atitudes que não foram legais e que eu preciso melhorar para que dentro de uma nova oportunidade eu possa performar melhor. Porque nós acreditamos que as pessoas podem modificar o seu comportamento desde que ela entenda que ela precisa modificar. Então, muitas vezes é você fazendo essa autoavaliação. E se você estiver chegando em uma nova empresa, identifica, né, qual a trilha que eu preciso percorrer, quais as habilidades que eu preciso buscar. Hoje na internet tem muitas coisas, muitos treinamentos gratuitos, busca, muitas vezes não tem dinheiro para fazer um investimento. Como é que eu vou acessar a internet e buscar para que eu possa me orientar? Como é que eu busco um coaching? Hoje tem muitos orientadores de carreira no mercado. Então identifique a oportunidade. Você é a melhor pessoa para identificar quais os caminhos que você precisa percorrer e quais os pontos que você precisa desenvolver. E sucesso para você e foi um prazer estar aqui com você hoje à tarde. Muito legal. Kelvin, deixa um recadinho para o nosso público. Como nós falamos muito de feedbacks, como falamos muito de melhoria contínua, o meu recado para você é o seguinte: você que está num processo de melhoria, você que está tomando essa decisão de ser uma pessoa melhor em casa, no trabalho, seja lá onde for, estabeleça alguns pressupostos e alguns deles eu vou dizer aqui assim. Primeiro, exija mais de você mesmo, né? Quebre padrões, quebre esse padrão atual e comece a exigir mais de si mesmo. A outra coisa questione as suas crenças, e crenças que eu estou falando não é de crenças religiosas, estou falando aquela crença, algo que você acredita, mas que não está sendo útil para você e está te mantendo no mesmo local. Outra, mude de estratégia, a estratégia que você está fazendo não está dando certo, mude, flexibilize e esteja atento aos feedbacks, né? Esteja atento às informações sobre tudo aquilo que está orbitando você, tudo aquilo que está próximo a você, está toda hora te mandando algum tipo de mensagem. Seja uma linguagem,
verbal ou não verbal, você está sempre recebendo algum retorno daquilo que você está fazendo. E isso certamente vai te ajudar no teu processo de melhoria contínua. Então, mude os seus padrões, quebre os seus padrões, comece a exigir mais de você mesmo, questione crenças suas, ou seja, padrões de pensamentos que não estão te servindo e comece a flexibilizar, mudando de estratégias em direção aos resultados que você deseja, desenvolvendo mais habilidades e competências. É isso. Bem, eu gostaria de falar, essa semana eu palestrei lá na Unieuro. Eu falei sobre a comunicação assertiva baseada na programação neurolinguística. E eu quero deixar só uma deixazinha do que foi falado lá, sobre a nossa comunicação silenciosa. Porque a gente fala muito mais com a nossa linguagem corporal do que com as nossas palavras. Né, Marli? A gente pode mentir com a nossa boca, mas o nosso corpo está sempre demonstrando o que a gente pensa, o que a gente sente. E o outro também está nos dando pistas o tempo todo. Né? Numa das empresas existe uma coisa que se chama cultura organizacional. E algumas pessoas parecem que desceram de Marte, né? Não é só nas empresas, não. Nas festas, por exemplo, só para exemplificar. A festa, sei lá, é temática. Anos 60. E chega alguém vestido totalmente diferente, destoando do local. Ou ao contrário. Já aconteceu uma vez de uma pessoa errar a festa. Era dos anos 60, ela estava lá toda de bola, não igual a mim, mas assim, igual as fantasias. E chegou numa festa que estava todo mundo vestido normal. Não é estranho? Né? Com aquele cabelão, aquelas coisas do passado. Então, às vezes as pessoas se comportam como se fosse essa pessoa fantasiada para um lugar que não era para estar fantasiado. Ou seja, vai de encontro à cultura organizacional. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar o ambiente. Observa, observa, observa. Vê o que cabe e o que não cabe. Não só nas empresas, mas nas rodas sociais que a gente frequenta. Né? Tem pessoas que estão tão deslocadas do que está acontecendo ali e parece que ela está tão desligada do que ela está fazendo. Isso não é bom para um profissional. A gente tem que estar antenado. E eu adoro fazer isso, sentar nos lugares e observar. A gente percebe um monte de coisas. Um monte. E o que ela falou no início dos casais, né? A gente vai dando sinais do que a gente está gostando e que a gente não está gostando. Mas o que acontece é que a maioria das vezes a gente se recusa a enxergar. Isso só faz mal para os relacionamentos interpessoais, tanto nos relacionamentos entre homem e mulher, quanto nos relacionamentos dentro das empresas, quanto em qualquer ambiente social que a gente for frequentar. Não é que a gente tem que ser Maria vai com as outras, não é isso. Mas é simplesmente respeitar a cultura daquela tribo, daquela equipe, daquelas pessoas, né? Até eu costumo brincar nos meus treinamentos, que até na música, né? Você vai num rock and roll, as pessoas se vestem de um jeito, você vai pro sertanejo, já se vestem de outro jeito, né? Você vai para um jazz, um MPB, é outro jeito. E é estranho, né? Assim, eu também canto e é estranho quando você vai num barzinho de MPB que as pessoas querem ouvir e tem alguém ali gritando, sabe, falando super alto. E a pessoa tem barzinho no Rio que manda as pessoas calarem a boca. Olha, a gente veio aqui para ouvir a música. O Feitiço Mineiro é um pouco assim. Não é? As pessoas vão lá para ouvir a música. Para apreciar. Não vão ali para ser cantor de churrascaria. Não é terrível ser cantor de churrascaria, Patrícia? Gente, eu me recuso. Quando eu chego naquelas festas muito zoadas, o pessoal que pede para eu cantar, não, gente, tô rouca, tô passando mal. Né? A pessoa tá ali, ela não sabe se ela presta atenção na carne, né, da pessoa cantando, ou se ela grita com a pessoa do lado. É uma brincadeira. Então, gente, vamos prestar atenção na nossa comunicação silenciosa. E a Patrícia vai encerrar essa tarde maravilhosa. Muito obrigado, Marli. Sua contribuição foi incrível. Muito obrigado, Kelvin. Obrigado você mais uma vez por estar aqui. Espero ter representado bem a Lailma. Tarefa difícil, né? Não, é muito difícil, muito Mas difícil. Mas você saiu bem. Patrícia e Henrique, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado. Obrigada, a gente que agradece. E fica a campanha. Eu quero casar de novo, só pra Patrícia cantar. E o Henrique tocar. Interessados podem mandar e-mail. Os interessados podem mandar e-mails. Pode mandar e-mail. Tá bom. Contactar a Patrícia, ela está nomeada minha assessora de relações interpessoais. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar
Tudo aquilo que senti, guardei por nós neste lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade.